Segundo argumento. Sim, o mais conhecido provavelmente é este, não é? Porque na realidade, este segundo que nós vamos dar agora é a metodologia, é pelo menos que seja do nosso conhecimento, não é? A primeira metodologia descrita de que há registro é esta, não é? Que é este segundo método que nós vamos falar agora, que é o método das sombras do Aristóteles. Pelo menos eu não tenho conhecimento de nenhuma. Eu também não. Acho que é o antiga, primeiro registro histórico de uma estimativa do tamanho da esfera terrestre. Acho que é esta de Aristóteles. Aristóteles de Cirene era um matemático, e mais do que matemático, ele era um monte de coisas, era geógrafo, era poeta, era astrónomo, e o Aristóteles era o responsável máximo da famosa Biblioteca de Alexandria. Portanto, ele terá vivido entre o ano 276 e o ano 195, 94 a.C., portanto estamos a falar do século II, século III a.C., e estamos em Alexandria, no Egito, e o responsável máximo pela Biblioteca de Alexandria escreve uma obra chamada Sobre a Medida da Terra. A obra não chega aos nossos dias. No entanto, nós, indiretamente, ficamos a conhecer o argumento de Aristóteles para o tamanho da esfera da Terra, indiretamente, através de um outro autor, um autor mais perto, não é sempre mais perto, mas um bocado mais perto dos nossos tempos, Cleomedes. Cleomedes viveu ali entre... É complicado datar a vida de Cleomedes, mas a mais antiga estimativa de Cleomedes é o século para antes de Cristo, para o seu tempo de vida, e a mais posterior será ali o ano 400 depois de Cristo. Portanto, há aqui um arco de quase 5 séculos, porque não se sabe exatamente bem quando é que o Cleomedes existiu ou viveu, mas certamente foi depois de Aristóteles, não é? E o Cleomedes tem uma obra chamada Sobre os Movimentos Circulares dos Corpos Celestes, e é nesta obra que nós temos acesso indireto ao argumento ou à demonstração de Aristóteles. Exato. Ela é baseada em sombras, não é, Gonçalo? Quais é que são os pressupostos? Quais é que são aqui os pressupostos do cálculo de Aristóteles do tamanho da Terra? Aqui, no fundo, a ideia é que, estando o Sol muito longe, não é? Os seus raios, os raios luminosos que vêm do Sol, são aproximadamente paralelos. Sim. Não é? E a ideia aqui é que nós podemos estimar, também tem aqui alguma trigonometria, não é? E nós podemos estimar a forma da Terra se nós tivermos um objeto na vertical, por exemplo, um pauzito ou uma vara, ou alguma coisa, uma vara, algo que seja direito e que seja na vertical, nós conseguimos, através de diferentes tamanhos da sombra a uma hora determinada, à mesma hora, exato, nós conseguimos, vendo a diferença nos tamanhos da sombra, ver que os raios solares estão a chegar com uma inclinação diferente ao sítio onde nós estamos. Não é? E no fundo isto foi a ideia do Aristóteles, não é? E é engraçado porque nós estamos a falar de fazer experiências sem sair de casa, e pelo aquilo que nós percebemos que era a descrição dele, ele pode perfeitamente ter feito esta experiência também sem sair dali sem sair da Biblioteca de Alexandria. Sem sair da Biblioteca de Alexandria, que é interessante, não é? Mas o que é que acontecia? Dizia-se, e de facto com um bom nível de aproximação acho que isso acontece, não é? Dizia-se que no solstício de verão, portanto o dia em que o dia mais longo do ano no hemisfério norte, não é? Portanto, no dia do solstício de verão, existia uma terra a sul deles chamada Assuão ou a Siena, não a Siena de Itália, atenção, certo? Não é? Estamos no Egito, não é? Até é uma Siena no Egito. A sul de Alexandria, não é? Mesmo a sul, diretamente a sul de Alexandria, diziam as pessoas que uma vara colocada na vertical nessa terra não produzia sombra no dia do solstício de verão. Portanto, esta Terra está muito próxima do Trópico de Câncer, não é? Está muito próxima dessa linha, que é a linha em que o Sol está vertical ao meio-dia solar. Em relação ao Sol, sim. Sim. Ao meio-dia solar, o Sol está vertical no solstício de verão, e esta Terra está muito próxima, não é? Portanto, o que é que ele sabia? Ele sabia, nesta Terra, o ângulo que a sombra faz com a vertical é aproximadamente zero. Ao meio-dia. Ele sabia isto, não é? Portanto, ele está em Alexandria, que está uns quantos quilómetros a norte. Ele sabia mais ou menos essa distância porque havia uns tipos, isto também é um problema engraçado, não é? Havia uns tipos no Egito que o trabalho deles era medir as distâncias com base na passada, não é? Portanto, eles mediam as distâncias entre as cidades, porque era preciso por vários motivos, não é? Para sabermos quanto tempo é que se demora e a que distância é que se tem que percorrer, etc, não é? Portanto, havia uns tipos que o trabalho deles era fazer estas medidas, e portanto ele sabia quantos quilómetros a sul é que esta Terra estava, e basicamente nesse dia, no solstício de verão, ao meio-dia solar, ele põe uma vara na vertical
em Alexandria, onde ele estava, e mediu o tamanho da sombra. Pelo tamanho da sombra consegue saber o ângulo que o Sol, o ângulo que o Sol faz, não é? Que os raios solares fazem com a vertical, não é? E reparem, isto já mostra o facto de existir este ângulo num sítio e não existir no outro exatamente à mesma hora, que é ao meio-dia solar. Isto já mostra que existe aqui uma curvatura. Sim, que a Terra tem que ser curva. Se não existisse a curvatura, não existiria esta diferença de ângulo. Sombra. Sim, e o que é que ele faz? Ele medindo este ângulo e sabendo a distância, ele consegue, por semelhança de triângulos, mais uma vez imaginando... Trigonometria mais uma vez. Sim, mais uma vez imaginando um triângulo que vai desde Alexandria até o centro da Terra, e depois do centro da Terra até... Siena, não é? Ou Assuão. Até Siena ou Assuão no Egito, não é? Sabendo se nós medirmos o ângulo que os raios solares fazem com a vertical, este ângulo é igual ao ângulo no centro da Terra entre estes dois lados do triângulo, não é? E sabendo esse ângulo e sabendo a distância, nós conseguimos, por trigonometria também, estimar o raio da Terra. É mais uma forma muito simples de fazer isto. Bom, mas acho que era giro, tendo visto aqui como é que o Aristóteles fez isto, acho que era giro vermos um bocadinho que conclusões é que ele tirou e a que valores é que ele chegou, não é? Porque no fundo isto são estas medidas que depois o Aristóteles vai ter em mente e que os medievais também vão ter em mente, não é? Claro que eles podem repetir o processo, mas... Sim, então vamos lá ver como é que ele fez as contas. Primeira parte fácil. A parte fácil é a sombra. Como tu referiste, a sombra em Alexandria foi o primeiro ponto de partida do Aristóteles. E ele mediu uma sombra de 7 graus em relação ao perpendicular. Isto é cerca de 1/50 da circunferência e já é um dos primeiros dados da nossa conta. Depois tu também referiste, Gonçalo, que o Aristóteles conhecia a distância em linha reta entre Alexandria e logo a sul a cidade de Siena ou de Assuão. E tu referiste bem que na altura havia uns fulanos cujo trabalho era fazer as contas e nós podemos ter a certeza, ou pelo menos uma grande convicção... Não era fazer as contas, era caminhar e medir a distância. Era caminhar passo a passo e medir as distâncias a pé. E como é que nós podemos ter confiança que eles fizeram isto bem? Bom, por uma razão prática. É porque não era fácil, nas margens do Nilo, não era fácil ter referências à superfície, porque o Nilo transbordava e estava sempre a alterar a paisagem junto ao nível do rio e, portanto, havia esta profissão chamada dos bematistas e os bematistas, a profissão deles era para evitar disputas ou para gerir disputas territoriais. Os bematistas tinham que manter registros cadastrais muito, muito precisos num contexto de um rio Nilo cujas cheias alteravam a paisagem de forma significativa. E, portanto, quando nós vamos aqui ver o Cleomedes a contar-nos aqui as contas do Aristóteles, nós vemos aqui que a distância que o Aristóteles utilizou entre Alexandria e Assuão era de 5.000 estádios. E, portanto, por um lado, podemos ter confiança de que este valor de 5.000 estádios era um valor de qualidade, por causa dos tais bematistas, não é? Agora, qual é o problema, Gonçalo? O que é um estádio? Aqui é que a coisa fica complicada, porque ao longo da história da humanidade, a palavra estádio, em grego, no fundo, teve pelo menos quatro valores possíveis. Eles, por acaso, não estão muito distantes entre eles, o que é interessante. Há o estádio olímpico, que era usado pelos gregos de forma nativa, cerca de 176 metros, era o comprimento de um estádio olímpico. Na Península Itálica usava-se o estádio italiano, um pouco maior. O estádio também era uma medida usada pelos babilónios e pelos persas, e ainda o estádio egípcio. Tudo isto são valores que oscilam entre os 176 metros, no caso do estádio olímpico grego, e os 209 metros no caso dos egípcios. Portanto, temos que ter aqui um bocado esta noção de que não temos certeza de qual era o estádio que estava a ser usado pelo Aristóteles, não é? Tanto poderia ser o Olímpico, como poderia ser porque Alexandria era uma cidade fundada por Alexandre, uma cidade de cultura grega, como também poderia ser eventualmente o estádio egípcio, uma medida mais antiga, não é? Mas, se nós usarmos aqui só para... Em princípio não seria o estádio da Luz, pá. Não, esse não. Certeza que não. Certeza que não seria um estádio contemporâneo. Mas, se nós formos buscar, por exemplo, a estimativa usando o estádio olímpico, os tais 166 metros, nós fazemos a conta, né? Portanto, 5.000 estádios, multiplicamos isto pelos 166 metros, isto dá-nos uma distância entre Alexandria e Assuão específica, fazemos a conta, porque sabemos que essa distância é 1/50 da circunferência, fazemos uma regra 3 simples, e então isso vai nos dar a 44.100 km
para o perímetro da Terra, para o comprimento da circunferência terrestre. 44.100 km. Ora bem, hoje em dia, qual é que é a circunferência da Terra que nós conhecemos usando a mais recente tecnologia? E atenção que a Terra não é uma esfera perfeita, é ligeiramente achatada. Não é? Aqui depende um bocadinho de em que direção é que se mede. Sim, não é? portanto, vamos aqui usar uma referência que é o Equador, portanto, a circunferência da Terra em torno da linha equatorial, nós sabemos que é 40.075 km. Reparem, Aristóteles terá estimado 44.100, assumindo estádios olímpicos. Já agora, só por curiosidade, não é? Enquanto que no Equador a Terra tem uma circunferência de 40.105 km, já agora, de Polo Norte a Polo Sul, não é o que se chama a circunferência meridional, é um bocadinho mais curta a distância. Portanto, são 40.008 km medido de polo a polo. Portanto, temos aqui uma diferença não chega a 70 km, não é? Mas isto mostra que a Terra é um pouco achatada nos Sim, polos, é um bocadinho, não é? É ligeiramente achatada, não é? Mas é engraçado que eles estão cerca de 10%, têm 10% de diferença, não é? Porque já é uma estimativa espetacular, não é? Tendo em conta É incrível, é incrível isto, Tendo em conta que eles mediram isto com uma vara e a distância com os outros tipos a andar a pé, não é? É impressionante terem chegado a um valor que esteja sequer na ordem de grandeza, pá, quanto mais... Não, completamente. 10%. 10%. Não? Sim, é 10%. 10% de erro. Este é o valor que nós temos, uma estimativa feita antes de Cristo, por um astrónomo egípcio. É absolutamente inacreditável, não é? Um erro de 10%. E como tu dizias, Gonçalo, provavelmente o Aristóteles não precisou de sair de Alexandria para fazer este cálculo. Já agora aqui um detalhe, que eu não sei se tu concordas comigo, se eu estou a raciocinar bem, mas enquanto que em Alexandria, de acordo com a tradição, não é, do Cleomedes, o Aristóteles usou uma vara, não é, o que se chama um gnomon, não é, uma vara retilínea, não é, para medir a sua sombra em Alexandria. Diz também a mesma narrativa de Cleomedes que em Assuão, ou em Siena, não é, aquele local de 5.000 estádios, a sul, usou-se um poço. Porque, vamos lá ver, como tu disseste, Gonçalo, é suposto não haver sombra neste dia de solstício de verão. E como não haveria sombra, estou aqui a pensar em voz alta, tu logo deixa eu estou a raciocinar bem. Se eles usassem uma vara ou um gnomon em Siena, não havia sombra nenhuma, não é? E se calhar há ali o risco de haver de ser um bocado difícil encontrar o ponto em que não há mesmo sombra. Se calhar usar um poço torna isto mais preciso, não é? Tens que usar um fio de prumo, não é? Para garantir que estás um fio de prumo, vertical. mas lá está. Mas imagina tu, em vez do fio de prumo, tens um poço fundo e tu dizes, muito bem, eu vou descobrir o solstício de verão, porque é precisamente aquele único dia, ao meio-dia, se calhar o único dia, a única hora, em que o sol ilumina o fundo do poço. Isto faz sentido o que eu estou a dizer, se for um poço fundo? Faz todo sentido, sim. Provavelmente o raciocínio é esse. Pois, se calhar alguém um dia fez um poço, não é? Em Siena, não é? Em Assuão, e ficou espantado por descobrir que havia uma altura do ano e uma hora específica em que o poço era iluminado lá em baixo, não é? Com o sol. Se calhar foi isso que tornou Assuão famoso, não é? Que depois foi usar... Se o poço for fundo... Se o poço for fundo, até é uma medida melhor de que não há sombra. Exatamente. Do que... Era esse o meu raciocínio, não é? Era esse o meu raciocínio. Então, agora, quer dizer, mas também depende se o poço foi bem feito, não é? Se o poço está mesmo vertical. Se o poço está direto, não é? Vamos aqui assumir que os egípcios eram bons construtores, se calhar, não? Aqui o ponto essencial é conseguires ter uma coisa vertical para poderes medir a sombra, não é? Porque se essa coisa não for vertical, já estás a introduzir aqui um erro na estimativa. Sim, estamos aqui um bocadinho a especular, mas não é difícil especular que um engenheiro egípcio conseguisse fazer um poço retilíneo bem feitinho, não é? Não será uma coisa difícil, não é? Nesta civilização, não é? Exato, o fio de prumo é um fio com um peso na ponta. Certo, não é, certo. Não é tecnologia para levar o homem à lua. Não, é mais um desafio de construção do que um desafio matemático. Sim, e quem consegue, quem faz grandes monumentos arquitetónicos tem de certeza este tipo de engenharia, de engenho. De capacidade de construção. Exato. Agora, como é que nós fazemos isto, Gonçalo, se não morarmos em Alexandria? Sim, nós estávamos a pensar fazer aqui uma proposta até bastante adequada agora para as férias de verão, não é? Para os nossos ouvintes que quiserem fazer este teste por eles próprios. É uma atividade ao ar livre, não é? Saudável. Sim, uma atividade ao ar livre. É assim, precisam de 2 grupos, não é? Porque um grupo sozinho torna-se complicado fazer isto, não é? Portanto, arranjem um grupo de amigos. Sim. 2 grupos de amigos. Um dos grupos vai para a Corunha,
não é? Na Galiza, não é? Aproveitam, vão a Santiago de Compostela, não sei o quê. Claro, sim. Podem comer uns mexilhões, que aquela zona é bastante conhecida por isso, não é? É umas férias bem passadas, não é? E há uma cidade que é a Corunha, que fica mais ou menos na mesma longitude que uma cidade no Algarve, quer dizer, não sei se é cidade, mas é um sítio onde muita gente vai passar férias, que é a Armação de Pera. Sim. Não é? Portanto, basicamente vai um grupo para a Corunha e vai outro grupo para a Armação de Pera. Sim, e nós difícil. fizemos... Sim, não é muito complicado. E nós fizemos aqui as contas e se tiver um grupo em cada lado, e portanto, depois o que é que tem que fazer? Tem que arranjar uma mesa horizontal, não é? E podem garantir que a mesa está horizontal usando, por exemplo, um nível. Um nível. E depois em cima bolha, dessa um mesa nível de bolha. horizontal... um nível de bolha. E depois em cima dessa mesa horizontal podem pôr alguma coisa na vertical para se medir, para projetar a sombra, e pode ser, por exemplo, as contas que nós fizemos foi com o exemplo de uma caneta Bic, não é? Que tem cerca de 15 centímetros. É prático, a caneta Bic encontra-se facilmente. Sim, usam um fio de prumo para meter a caneta Bic na vertical, e depois o que é que se pode fazer? Portanto, há um grupo que faz isto na Corunha, enquanto come os seus mexilhões, não é? Isto tem que ser ao meio-dia solar. Ao meio-dia solar, que é uma boa hora para comer mexilhões. Ao meio-dia solar. E o outro grupo faz isto em Armação de Pera. Podem estar a comer um peixinho grelhado ou uma coisa assim, não é? Tem que conseguir ter uma mesa horizontal e um fio de prumo para pôr a caneta Bic na vertical, não é? E pelas contas que nós estivemos aqui a fazer, se fizerem isto com cuidado, nas mesmas condições, antes de beber, antes de beber, não é? antes de beber, não é? Exato, antes do bebam as minis depois, do almoço, o branco, as minis, bebam-nas depois da experiência para festejar. Exato. Se medirem o tamanho da sombra, em princípio vai haver uma diferença de cerca de 2 cm entre o grupo que faz a medida em Armação de Pera e o grupo que faz a medida na Corunha. E até podem estar ao telefone um com o outro, não é? Porque tem que ser à mesma hora. Há uma hora de diferença horária que é artificial, porque os espanhóis têm mais uma hora que nós, não é? Isso é artificial, certo, exatamente. Mas isso é artificial. As duas cidades têm que ser ao mesmo tempo. As duas cidades estão mais ou menos na mesma longitude, e se fizerem isto, quem estiver na Corunha vai ter uma sombra com cerca de mais 2 cm do que a sombra e a Armação de Pera, não é? A experiência em Armação de Pera, o que significa que o ângulo é diferente. Portanto, isto é possível e depois pode ficar como exercício, não é? Para trabalho de casa, como é que se usa esta informação. Como é que a partir desta informação e sabendo a distância entre a Corunha e a Armação de Pera conseguem estimar o tamanho da Terra. O raio da Terra. Façam como fez o Aristóteles, não é? E vejam se conseguem ver um trabalho melhor, não é? Que não é muito fácil. Mas façam com cuidado. Já agora só um detalhe, Gonçalo, para isto funcionar, vejam o que é o meio-dia solar. O meio-dia solar não é o meio-dia dos relógios. Têm que ir a um site, usem o Google e pesquisem no dia em que fizerem o teste, porque isto depende de dia para dia, pesquisem no dia em que fizerem o teste qual é que é a hora exata do meio-dia solar em cada dia, antes de começar este teste. Não vejam pelo meio-dia do relógio. Ou então podem ver que é quando a sombra apontar exatamente para sul, por exemplo. Sim, mas isso pode ser mais difícil, não é? Tens uma bússola, não é? Mas isso pode ser... Sim, e a bússola pode ter, às vezes o campo magnético tem algumas... Exatamente, eu acho que é melhor usar o Sr. Google e saber hoje quando é que é o chamado meio-dia solar, quando é que o sol está no pico. Exato. E depois combina-se essa hora com os amigos ou amanhã que horas é que é o meio-dia solar, isso é fácil fazer isso. Estas contas que nós fizemos com estes números é para o dia 15 de agosto ao meio-dia solar, até é possível que noutra data... claro, sim, que seja uma sombra diferente. Sim. Sim. Então apontem para o dia 15 de agosto, que é um dia bonito, ainda por cima é um dia de missa, é preciso ir à missa nesse dia, e portanto, quando saírem da missa, também é um feriado, não se trabalha nesse dia, não é preciso trabalhar, e portanto, quando saírem da missa, podem combinar exceto medições da circunferência da Terra. Podem combinar os mexilhões e fazer esta experiência. Sim, é assim, desde que seja ao meio-dia solar, a diferença entre os ângulos com a vertical vai ser a mesma. Agora, estes 2 cm que nós demos como estimativa na diferença entre o tamanho das sombras é que pode ser um valor diferente. Claro. Porque isso tem a ver com a tangente do ângulo e a tangente, enfim, não vamos entrar aqui em grandes detalhes de trigonometria. café.ciência.fé@gmail.com. Se houver dúvidas, mandem aqui um e-mail para o nosso físico de serviço, que ele ajuda-vos a corrigir as vossas, se houver algum erro, se isto não der certo, escrevam, não deixem de escrever, porque nós ajudamos a encontrar aí exato. Ficamos contentes de receber as estimativas. Exatamente. Olá a
todos, esperemos que tenham gostado do excerto desta nossa conversa. Se quiserem ver o episódio completo, temos o link na descrição. E se gostam deste conteúdo, não se esqueçam de subscrever, por gosto e partilhar. Obrigado e até à próxima.